Bom dia, bem-vindos ao canal. O tema de hoje é tratamento do reganho de peso pós-cirurgia bariátrica. Bom, muitos pacientes são submetidos à cirurgia bariátrica. As mais empregadas atualmente são o sleeve e o bypass. E o indivíduo muitas vezes atinge a perda de peso adequada em determinado tempo, mas depois de algum tempo ele volta a ganhar peso. E aí tem que se pensar novas estratégias para fazer com que o paciente volte a perder peso. É claro que o acompanhamento multiprofissional com educador físico, nutricionista, psicólogo é de extrema importância, mas muitas vezes não é suficiente, ou porque o paciente não tem uma aderência adequada a esses profissionais, ou mesmo porque houve algum ou erro técnico ou uma própria dilatação que é normal com o tempo, a própria adaptação metabólica do indivíduo, em que somente o procedimento cirúrgico não é suficiente para fazer o indivíduo perder peso. Muitas vezes ele volta a ganhar o peso perdido, ou então ele perde determinado peso e estagna. Bom, existem intervenções cirúrgicas ou endoscópicas. Quando o indivíduo é submetido a um sleeve, existe a opção de que a cirurgia seja convertida pelo cirurgião numa técnica em que promove mais perda de peso, que é o bypass. Quando o indivíduo fez o bypass, existe a opção de uma intervenção endoscópica, ou seja, sem nenhum tipo de cortes, para fazer com que o indivíduo volte a perder peso. A principal delas e mais conhecida é a aplicação do plasma de argônio. O plasma de argônio é um gás não tóxico que conduz corrente elétrica. Então, quando o indivíduo fez o bypass e volta a ganhar peso, ele é submetido a uma avaliação endoscópica. E podem se encontrar dois achados que podem sofrer intervenção endoscópica e fazer com que o indivíduo volte a perder peso. Bom, a primeira alteração diz respeito à anastomose. Anastomose nada mais é do que uma emenda, e no bypass é uma emenda entre o estômago ou cotogástrico, que é o estômago operado, e o intestino. Essa anastomose, ela é circular e é ela que promove a passagem do alimento, do estômago para o intestino. Bom, quando essa anastomose encontra-se dilatada, que é o que nós percebemos pela visão endoscópica, ocorre que pode ser feita a aplicação de plasma de argônio nessa anastomose. Ou seja, através da endoscopia, nós aplicamos esse gás que conduz corrente elétrica nessa região, que vai promover uma queimadura. Essa queimadura controlada vai cicatrizar e vai promover uma fibrose. Essa fibrose fará com que a anastomose volte a ficar mais fechada. A aplicação do plasma de argônio geralmente é feita em sessões, variam entre 3 e 4 sessões para se chegar ao diâmetro adequado. Os estudos mostram que, após a aplicação do plasma de argônio, o indivíduo passa a ter mais saciedade, com o esvaziamento gástrico mais lentificado, fazendo com que o indivíduo volte a perder peso. É claro que qualquer técnica de perda de peso é mais efetiva com a aderência do tratamento à equipe multiprofissional. Bom, além da aplicação do plasma de argônio, quando o problema não é na anastomose e sim no pouch, em que o pouch está dilatado, o côsto gástrico está aumentado, existe a opção de se fazer a endossutura gástrica, que é a mesma técnica que é utilizada para a gastroplastia endoscópica primária, em que nós diminuímos o estômago através de pontos num estômago que nunca foi operado. Essa técnica também pode ser utilizada para reduzir um estômago já operado. Além disso, a endossutura também pode ser usada para auxiliar a fechar a anastomose em combinação com o plasma de argônio. Então, para o bypass, nós temos essas duas opções, que é a aplicação de plasma de argônio e endossutura gástrica, em que se podem ser feitos procedimentos na anastomose, no pouch, que é o estômago operado, ou em ambos. Somente o médico que realiza esses procedimentos após a realização da endoscopia digestiva é que poderá determinar qual a melhor técnica para o seu caso.
O indivíduo muitas vezes volta a perder peso depois dessa técnica, retomando o tratamento. Quando ele é submetido ao sleeve, dependendo das condições em que se encontra o estômago operado, é possível reduzi-lo ainda mais através da técnica da endossutura gástrica. Ou, quando o cirurgião acha, dependendo do IMC do paciente se encontra atualmente, fazer a conversão da cirurgia para o bypass. São essas as opções que temos para intervenção endoscópica no reganho de peso pós-cirurgia bariátrica. Espero que tenham gostado. Consulte um médico gastroenterologista que te deixará a par dessas opções. Convido a se inscreverem no nosso canal. Agradeço a atenção. Muito obrigado.